Olá, tudo bom? Nos últimos anos, tem crescido o número de estudantes que têm que produzir um tipo de material chamado ensaio acadêmico. Também tem aumentado o número de publicações relacionadas aos ensaios e as solicitações por parte dos professores na produção, principalmente para fechamento de disciplina. Mas, afinal de contas, o que é o tal do ensaio? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, como você já deve ter imaginado, o nome se trata, né? O nome traduz aquilo que vem antes do final. Então, ensaio, quando você vai fazer uma peça de teatro, por exemplo, você tem que ensaiar várias vezes para conseguir apresentar, para saber todas as falas, apresentar os posicionamentos, para você conseguir executar aquela peça. Quando você fala de coral, você tem que ensaiar o canto de forma geral, você ensaia várias vezes até que a obra final fique perfeita, ou seja, plausível de apresentação. No mundo acadêmico, a gente pode dizer que, numa analogia, o ensaio é mais ou menos isso. É aquele material que tem que estar bom, porque, claro, você vai apresentar, mas ainda não é um final. E esse trabalho, esse tipo de ensaio, ele pode ser usado de várias formas e vários níveis de profundidade. Por exemplo, quando você está desenvolvendo uma dissertação ou uma tese, você tem várias partezinhas do seu trabalho. Você tem a parte teórica, você tem a ideia geral da sua dissertação, você tem os resultados, às vezes parciais, se você já aplicou, ou ainda uma metodologia que você estudou e não chegou a aplicar, mas também tem bastante material, ou ainda trechos ou tipos de condutas que seriam adotadas e não foram. Então, todos esses materiais que você vai construindo no decorrer, eles têm potencial de se tornar um ensaio. Então, eles fazem parte desse aglomerado de processos de sistematização ou sistematizações que você está executando no seu material, e você não vai perder esse material. Mas também você não pode dizer que ele é um artigo original ou um artigo finalizado. Muito embora que não confunda. O modelinho do ensaio, para que você consiga publicar, ele vai ser muito parecido com um artigo científico. Então, se você não é da área acadêmica, se você está começando agora, se você olhar um artigo científico e um ensaio, dificilmente você vai conseguir separar ou identificar o que é o que. Mesmo porque, como eu já disse, o ensaio ele não é o projeto final, ele não é o material final, mas no mundo acadêmico ele fica bem próximo do final. Por que alguns professores pedem ensaio na disciplina do mestrado? Alguns professores pedem ensaio de um determinado assunto? Porque eles gostariam ou estão buscando desenvolver no aluno o potencial para discutir determinados posicionamentos ou discutir determinados assuntos, e geralmente eles norteiam ali os assuntos que os alunos têm que discutir, dentro de uma metodologia, dentro do embasamento, dentro de uma revisão. Então, ainda a gente pode dizer que o ensaio, de uma forma geral, como trata-se de um ensaio justamente, ele entra no campo da subjetividade de entendimento do professor. Então, eu já vi professores pedirem ensaio, mas enquanto, na verdade, eles queriam um artigo científico de revisão. Então, essa diferença, ela tem uma linha muito tênue, ela tem uma linha muito difícil de se conceituar. Por isso, é importante você saber o local de fala. O que é esse tal do local de fala que a gente tanto fala no mundo acadêmico? É justamente esse posicionamento, o lugar, a compreensão de quem está proferindo a solicitação. Eu já vi, por exemplo, o professor pedir ensaio e, na verdade, ele queria um fichamento. Então, ele pede para o aluno um ensaio e o aluno entrega um artigo, entrega
o próprio modelinho do ensaio, ele não aceita. Tem professor que pede o ensaio e está esperando que o formato seja de um artigo mesmo. É resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Então, como que você vai diferenciar o que o seu professor quer? Simplesmente perguntando e compreendendo o local de fala. Perguntando para os alunos que já o conhecem, perguntando para o próprio professor o que ele espera, quantas páginas. A questão do número de páginas também é interessante, porque tem professores que consideram o ensaio um artigo pequeno. Então, um artigo de 5, 7 páginas, o professor considera um ensaio, porque não é um artigo definitivo. Tem um tipo de trabalho que a gente chama de peer review, que é quando você está informando um momento de informação, é o momento que você informa a academia ou a comunidade científica de maneira geral que você está investigando sobre aquele tema. Por que que esse é um outro tipo de trabalho que a gente pode, agora eu já vou voltar no ensaio só para você entender, por que que ele está sendo pedido. Então, ao mesmo tempo, existem milhões de pesquisas acadêmicas sendo feitas. Milhões. E às vezes nós temos pesquisadores aqui investigando um assunto que, numa ótica que tem ao mesmo tempo pesquisadores no Chile ou em outro estado investigando o mesmo assunto na mesma ótica. E aí, o que esse peer review, qual é o papel dele? É falar, é publicar, tá? Primeiro falar, eu estou investigando isso. Até mesmo por questão de autoria, se tiver produto envolvido, técnicas envolvidas, ele já informa para a sociedade acadêmica e, eventualmente, esses pesquisadores podem até trocar figurinha e mudar a linha das pesquisas, dos trabalhos, ou até trabalhar numa forma contributiva. Existe, então, alguns professores que tratam essa primeira publicação como um ensaio. Então, é por isso que a gente entrou na questão do peer review, que o professor ele pede para o aluno, fala, vamos publicar o ensaio agora, principalmente quando trata-se de uma tese, materiais muito relacionados a desenvolvimento de ferramentas, materiais relacionados a achados clínicos, materiais achados a alguma investigação epidemiológica. Então, no contexto da pandemia, tivemos vários ensaios sendo publicados, porque o estudo está acontecendo. Enquanto o estudo está acontecendo, os autores vão publicando os ensaios para que, no final desses estudos, esses ensaios possam ser acrescentados, aprimorados e virar o que se compreende como artigo científico. Então, embora o nome seja ensaio, né, como a gente começou o vídeo falando de uma analogia do ensaio, você pode perguntar, mas no ensaio, por exemplo, de uma música, eu vou passar um tempo ensaiando e nesse ensaio eu vou errar e eu só vou apresentar quando eu tiver altura. Mas você está me falando que no material acadêmico, não. Sim e não. É claro que a gente está falando de um material que você vai apresentar para um professor. É claro que você está falando do material que você vai trabalhar nele ainda, vai apresentar para uma revista, e por isso ele precisa ser um material fechadinho, bonitinho, normatizado, usar referência, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser achismo. No entanto, como ele trata-se de um ensaio, pode ser que, dependendo do trabalho, algumas hipóteses não sejam comprovadas. Então, digamos que você está investigando um perfil de consumo de uma certa população. E aí você faz esse ensaio investigando, colocando algumas hipóteses, colocando a sua proposta metodológica, ou só falando da sua ideia, né, de modo geral, mas depois que você termine o material, você veja que aquelas hipóteses não deram certo, ou que a linha que você estava adotando não deu certo. Então, pode ser, não fique triste, mas também não seja indisciplinado, não seja de qualquer jeito, né? Seja uma pessoa que tenha compromisso com a ciência e com o seu intelecto, mas pode ser que alguns ensaios sejam contraditórios no final do estudo.
por isso tem esse nome de ensaios, porque ele não está 100% fechado, ou ele pode ter alterações depois da investigação. Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno, ele tinha uma tese no direito, que ele imagina que vai ser o final, e na verdade ele não sabe se vai ser o final, ele vai investigar, vai fazer o trabalho, vai desenvolver ainda. Então tudo isso deve ser levado em consideração para formular o ensaio. O que você precisa saber é que o ensaio ele tem a formatação muito próxima do artigo. Se você deseja publicar, ele vai ter resumo, ele vai ter introdução, desenvolvimento, com considerações finais e referências. Ele provavelmente vai ser menor do que um artigo científico, então ele é um material com poucas páginas. E quando você tiver que entregar para alguém alguma solicitação de ensaio, pergunte para esse alguém, para esse professor, para o seu orientador, o que ele ou ela entende ou entendem como sendo o ensaio. Isso vai fazer com que você produza um material dentro das perspectivas das solicitações, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário, seu like, se inscrever no canal e até a próxima!